que vai ser o Gilberto da Amovic e o Tony do Jardim Botânico, que falarão. Em seguida ouviremos o doutor Tiago. Ele vai sair e vai por outra pessoa para substituí-lo. Que está na plateia, vem uma pessoa que é o responsável, mais uma pessoa virá para cá para representar o GDF. Então vamos lá, passando a palavra ao doutor Gilberto da Amovic, a região do Vicente Pires, essa região que está sendo aí regulamentada com muitas discussões. Então, doutor Gilberto, presidente da Amovic. Senador, obrigado. Boa noite a todos. Olha, muito tem se falado de regularização aqui no Distrito Federal, mas não é essa a verdade que está acontecendo. Aproveitando o secretário, até deveria estar aqui presente, lamento não estar, o Júlio César da Terracap, porque regularização da forma que está sendo feita em Vicente Pires, na colônia agrícola Samambaia, é ir contra tudo que foi falado aqui dentro da lei. É uma vergonha, secretário, chegar numa cidade sem cumprir nenhum requisito da lei e impor goela abaixo uma regularização arbitrária, mentirosa e covarde. Por quê? Tiveram algumas reuniões com os moradores, não fizeram audiências públicas para saber o que era a região, impuseram na região a REURB-E, sendo que a área tem aproximadamente 30% de pessoas que não têm condição de pagar o mínimo, que ganha salário mínimo, os idosos que estão lá morrendo, infartando por causa da regularização. Chegaram na região e goela abaixo e puseram, olha, quem não tiver condição de pagar, a gente vende o lote e através da licitação e devolve as benfeitorias, que seria a casa, por exemplo, quem comprou vai pagar e vocês compram em outro lugar. Não estão obedecendo nada. E nesse ponto aí também, é uma vergonha, o Ministério Público não está analisando e vendo o que está acontecendo, dando aval para essa regularização fraudulenta que está acontecendo. Olha bem, se você tem um imóvel, um veículo ou qualquer outra coisa, que existe uma ação na justiça, da dominabilidade disso aí, dizendo, por exemplo, alguém requerendo a posse, não é seu, é meu, não pode haver regularização. A lei é muito clara quanto a isso. A Fazenda Vicente Pires tem 1.162 alqueires, desapropriado de quem não era proprietário, 400 alqueires. Uma escritura falsa que a Terracap tem, dá a ela 970 alqueires lá dentro. Mas a área tem 1.162 alqueires em comum e eles não querem fazer demarcação. Não é, secretário? Tem também uma ação de uso capião em cima da área. E mesmo assim, eles colocaram os lotes à venda. Estão impondo, não aceita. Por exemplo, o edital muito claro, deixou claro que poderia, qualquer pessoa pode impugnar. As pessoas foram lá, foram 58 impugnações ao edital. A Terracap vai na TV e diz o seguinte, a impugnação não importa, nós vamos continuar com a venda da mesma forma. A 13465 deixa claro no artigo 16 que, em havendo litígio, não pode ter regularização dentro da área, mas não levar isso em consideração. Os juízes da primeira instância não estão levando em consideração a lei federal. E aí tudo que a Terracap, tudo que a secretaria fala, eles falam que é verdade. Gente, afinal de contas, para que uma lei, então, se o todo-poderoso Hollenberg pode impor? Não dá desse jeito, não. São centenas, milhares de pessoas que não têm condição de pagar pelo lote. Aí a Terracap diz o seguinte, não, REURB-S é apenas para a região toda. Por exemplo, igual a Vila São José, que foi colocado, não por pessoas. Então, senador, é interessante analisar esse ponto na lei, porque REURB não pode ser por área, e sim por pessoas, por famílias. Aí,
As pessoas que não têm condição de pagar, eles vão lá e disseram o seguinte: não, REURB é só para 250 metros, e aí você tem 400. Mas não estão levando em consideração que as pessoas estão dentro da área há 30 anos, compraram quando a área era uma favela, ninguém queria, aí não tinha condição de comprar em outro lugar, comprou ali. Mas aí a secretaria vai lá e joga para fora. E outro ponto que está acontecendo, gente, os imóveis de Vicente Pires, e na maioria dos lugares está havendo regularização, são áreas consolidadas. Vicente Pires não tem que se falar mais em derrubada. Está fazendo a regularização e eu passo todos os dias, ontem, hoje, a AGFI está lá dentro. Os tratores estão lá derrubando os imóveis. Afinal de contas, vão regularizar ou vão derrubar? Aí fica a pergunta, por que não se cumpre a lei? Aliás, informar para todos que a gente está entrando com ação para acabar a extinção da Terra Cap, porque ela não tem mais finalidade. O que acontece hoje na Terra Cap é o seguinte: se você contrata um corretor, ele ganha 5% do seu imóvel para vender o seu imóvel. Aí o restante é seu. A Terra Cap pega 100% do valor do imóvel para manter os altos salários que hoje ocupam os cargos lá dentro. Além dos salários, ainda tem. Então já passou de hora de extinguir esse órgão que só pega os imóveis do Distrito Federal para manter os salários. Nós temos motorista dentro da Terra Cap que ganha 16.400, nós temos o presidente que ganha 54.400, e sem contar a comissão que ganha em cima dos imóveis. Não dá mais para admitir isso. Então, gente, o que a gente queria pedir para o Ministério Público é que analisasse a lei antes de dar o aval numa regularização fraudulenta que está sendo feita pela Terra Cap. E se a Terra Cap tem finalidade ainda, tem para existir, porque da forma que está lesando o patrimônio e lesando a todos nós. Muito obrigado. Gostaria de passar a palavra, agradecendo o Gilberto da Amovic, passando a palavra ao Tony do Portal Radar e em seguida